Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 4. Unidade por meio da humildade. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nos introduzimos na Tua presença, confiando nos méritos de Jesus. E é em nome de Jesus que pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, abrindo a nossa mente para compreendermos este tema tão profundo, tão maravilhoso, sobre Jesus Cristo, sua natureza humana, sua natureza divina, sua humilhação ao se tornar homem, que o Teu Santo Espírito abra nossa mente para entendermos quão sublime é o amor de Deus, a piedade, o mistério da piedade. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Unidade por meio da humildade. E o verso áureo: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses 2 e o verso 2. Queridos, Filipenses capítulo 2 até o capítulo 4, inicia uma sessão na qual Paulo aborda o exemplo da humildade de Cristo como um modelo para a vida sua e minha. Cristo é o supremo modelo de submissão a Deus. Cristo é o exemplo e modelo de amor, de união com o Pai. Durante o seu ministério na terra, Jesus desenvolveu uma profunda comunhão com o Pai e enfatizou repetidamente a unidade entre eles. Da mesma forma, Jesus também destacou a sua unidade com o Espírito Santo, primeiramente gerado pelo Espírito Santo, e então guiado pelo Espírito Santo, e então sendo batizado pelo Espírito Santo. Jesus revelou Deus em sua vida na terra. Os membros da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm um relacionamento harmonioso, amoroso, oferecendo um modelo para a unidade e o amor que deve definir o relacionamento entre nós, os seres humanos, que cremos em Deus. Paulo enfatizou esse tema não apenas na carta aos Filipenses, mas também em outras cartas. Por exemplo, 1 Coríntios, ali ele fala: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. A lição desta semana destaca 3 temas principais. Primeiro, viver em unidade e demonstrar amor uns pelos outros são responsabilidades fundamentais do cristão e é o comportamento esperado de todo seguidor de Jesus. Segundo, como cristãos somos chamados a cultivar uma mesma maneira de pensar semelhante à de Cristo. Paulo evidencia o que envolve essa mentalidade cristocêntrica. Terceiro, nossa mente finita é incapaz de compreender plenamente a magnanimidade infinita de Cristo ao se tornar homem. A encarnação de Cristo é um mistério. Essa compaixão é um mistério insondável. Chama-se o mistério da piedade, o mistério do amor de Deus, que será o tema para estudo nosso por toda a eternidade. Aleluia! Na parte de domingo, desunião em Filipos. A desunião é uma estratégia de Satanás. Ele divide para conquistar, para enfraquecer a igreja. O que parece ter causado a desunião na igreja? Para Paulo, qual era a solução? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 e vamos ver então os versos 1 até o verso 3. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Paulo está dizendo que a alegria dele
era ver os irmãos unidos. Não havendo discussões e brigas e divisões entre eles, completem a minha alegria, diz Paulo, tendo o mesmo modo de pensar. O que mais? Tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. E o verso 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Aqui diz, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, vivendo em respeito um ao outro, fazendo a vontade de Deus, dando preferência aos outros, não tendo interesses pessoais. Queridos, o que Paulo está condenando é o egoísmo, é a busca por reconhecimento. Foi sem dúvida uma grande decepção para Paulo perceber que a igreja que ele fundou e amava profundamente estava sendo afetada por rivalidades, por discórdias, por brigas, por contendas. Ele utilizou uma linguagem forte para descrever esses problemas, falando que existiam pessoas na igreja de Filipos que tinha interesse pessoal. Queridos, na igreja não é lugar para você demonstrar interesse pessoal. Também existia na igreja de Filipe ambições egoístas, muito impróprio para a igreja. Não podemos crescer como povo de Deus tendo interesses pessoais ou ambições egoístas, ou buscando promover a nós mesmos, em vez de defender e exaltar Jesus Cristo. Tiago também fez uma advertência quando ele escreveu em Tiago 3,16, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Por quê? Porque o diabo tomou conta. Onde existe discórdia e confusão, ali Satanás está comandando. Queridos, Paulo enfatizou uma expressão semelhante ao advertir os Gálatas. Ele disse, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, 26. Observe então, queridos irmãos, as soluções que Paulo apresentou para esses problemas. Primeira solução, exortação em Cristo. Paulo destacou o exemplo de Cristo como uma motivação poderosa. Segundo, consolação de amor. Jesus revelou amor divino e deixou o seguinte mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. João 15, verso 12. Em terceiro lugar, comunhão do Espírito. A presença do Espírito Santo promove unidade entre os cristãos, como vemos na Igreja Apostólica, ali registrado em Atos capítulo 2, 42. Em quarto lugar, o afeto. Essa característica divina foi revelada na vida de Cristo. Ele amava os seus irmãos. Afeto, amor, amabilidade, sendo ilustrada nas parábolas do bom samaritano e do filho pródigo. Queridos, Deus quer ver em você a bondade, a misericórdia, a caridade, o estender a mão. Em quinto lugar, deve existir compaixão. Compaixão é algo que é característico na vida de Jesus, que sentia compaixão quando olhava para a multidão. A multidão seguia Jesus por todos os lugares e ele sentia compaixão. Seguindo o exemplo de Jesus, nós teremos compaixão uns dos outros. Sendo seguidores, também seremos chamados a agir com misericórdia. Em sexto lugar, deve haver unidade em pensamento, unidade em amor e propósito. É difícil imaginar uma forma mais enfática de destacar a importância da unidade do que estas palavras do apóstolo Paulo. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenham a mente de Jesus e pensem como Jesus Cristo, amando uns aos outros, sendo unidos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, buscando união, porque na união existe força. O Espírito Santo nos une uns aos outros, porque somos filhos do mesmo Pai. Temos a mesma esperança de ir para o céu. Nós guardamos os mesmos mandamentos, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Nós falamos a mesma linguagem, pensamos do mesmo modo,
temos o mesmo sonho de ir para o céu e viver na presença de Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a fonte da unidade. Satanás é a fonte da desunião e Jesus Cristo é a fonte da união. Em Filipenses capítulo 2, verso 2, diz assim: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Aqui Paulo destacou a importância da unidade e enfatizou a mente, os pensamentos e os sentimentos. Enquanto os líderes religiosos costumavam destacar apenas o comportamento exterior, Jesus direcionou sua atenção às intenções e motivações do coração. Por exemplo, o jovem rico declarou ter obedecido à lei de Deus durante toda a sua vida. Porém, quando Jesus pediu que ele vendesse tudo o que tinha, desse o dinheiro aos pobres e seguisse a Jesus, o apego daquele jovem rico aos bens materiais ficou evidente. Jesus também ensinou que o que nos contamina vem do coração ou da mente. Do coração procedem, Jesus disse, do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus capítulo 15, verso 19. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Se o nosso coração está cheio de Deus, de Jesus, se o nosso coração está cheio do sonho de ir para o céu e viver com Deus, nossa boca vai falar disso todo o tempo. Vamos testemunhar. Quais orientações Paulo apresenta para fortalecer a unidade na igreja? Vamos ler agora Filipenses capítulo 2 e os versos 3 e 4. Aqui diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Na igreja, não podemos fazer nada por interesse pessoal ou por vaidade ou por ambição de querer aparecer, esnobar, mas por humildade. Nossa conduta na igreja deve ser em humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, porque você respeita o seu superior. Assim, se você considerar o seu irmão como superior a si mesmo, você vai respeitá-lo. É nesse sentido que Paulo está dizendo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Paulo descreveu um modelo de caráter: agir com humildade, considerar os outros mais importantes do que nós mesmos e buscar os interesses deles, não apenas os nossos. Parece simples de dizer, mas é difícil de viver, não é verdade? Ainda assim, esses princípios são fundamentais para melhorar nossos relacionamentos. Muitas vezes, em conversas, estamos mais preocupados em preparar uma resposta do que em ouvir para entender a outra pessoa. Isso pode gerar conflitos desnecessários que poderiam ser evitados com uma escuta atenta. Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir mais do que falar. Uma boca e 2 ouvidos. Deveremos ouvir muito mais do que falar. Ouvir com empatia e tentar entender o ponto de vista do outro é o primeiro passo para construir confiança e uma comunicação saudável. Paulo mencionou a unidade que o Espírito Santo dá, e essa unidade traz paz que une o povo de Deus. Quando há conflitos na igreja, o Espírito Santo pode acalmar as tensões e nos levar à unidade, promovendo a harmonia. No mesmo capítulo, Paulo destacou a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esses conceitos estão conectados. Ter a mesma fé e um entendimento comum das Escrituras, que vem do conhecimento de Cristo e dos seus ensinos, é essencial para manter a unidade. A morte para o eu nos ajudaria a considerar os outros superiores a nós mesmos? É óbvio que sim. Se o seu eu está morto, se Cristo vive em você, você vai respeitar as pessoas, você vai servir as pessoas, você vai evitar discórdias, contendas e brigas, você vai ser amável, bondoso e cortês. Com esse Espírito Santo presente em nós, que é o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo, nós vamos viver como Cristo viveu. Nós vamos ter a mente
de Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, implante mental ou cirurgia mental? O Espírito Santo quer fazer um implante em você. O que o Espírito Santo exatamente implanta em você e em mim? A mente de Jesus, para pensar como Jesus. Muitas empresas estão desenvolvendo tecnologias que combinam o poder dos computadores com o cérebro humano, conectando mentes humanas a máquinas. Cientistas estão influenciando os pensamentos por meio da tecnologia. Embora o uso de implantes cerebrais possa oferecer benefícios, como, por exemplo, ajudar a controlar a epilepsia, a depressão ou a doença de Parkinson, é fácil imaginar cenários mais preocupantes. O controle mental pode não estar tão longe assim. De certa forma, o controle mental já está presente. Nossa mente funciona como um computador, embora muito mais sofisticado do que um computador. O fluxo constante de informações a que somos expostos programa a nossa mente. Satanás tem tentado programar a mente humana através da televisão, através da internet. Ele molda os nossos pensamentos e orienta as nossas ações. Quando nos deixamos absorver pela mídia, a maneira de pensar do mundo começa a influenciar a nossa mentalidade e adotamos esse padrão de pensamento. É como se a mente de outras pessoas fosse implantada na nossa mente ou fundida com a nossa mente. Porém, assim como Jesus, devemos permitir que o Espírito Santo controle a nossa mente. Romanos capítulo 8, verso 6. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e o verso 6. Aqui diz: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Nós não andamos segundo a carne, segundo os desejos egoístas da nossa natureza carnal, pecaminosa. Nós andamos segundo a orientação do Espírito Santo, porque fomos gerados pelo Espírito Santo e nos tornamos novas criaturas. Por isso, o capítulo 8, verso 4 em diante diz: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne. Quem nasceu da água e do Espírito, foi gerado pelo Espírito Santo, não anda segundo a carne, segundo os desejos da natureza pecaminosa, mas andam segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. As coisas do Espírito Santo são as coisas espirituais, é o céu, é ter a mente de Jesus, é se preparar para a volta de Jesus. Não estamos iludidos com este mundo, nós somos espirituais. Verso 6, pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Mas nós não vivemos segundo a natureza carnal, nós vivemos segundo a natureza espiritual, que foi gerada pelo Espírito Santo em nós. Por isso não somos inimigos de Deus. Somos amigos, somos filhos de Deus. Mas aqueles que não nasceram da água e do Espírito são inimigos de Deus, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Tem tantos milhões de cristãos que não estão sujeitos à lei de Deus, não amam os 10 mandamentos da lei de Deus. São inimigos dos 10 mandamentos. Isto significa que, embora se chamem cristãos, embora sejam membros de igrejas, eles são inimigos de Deus, porque não estão sujeitos à lei de Deus. Pregam contra a lei de Deus, ou seja, eles são carnais, eles vivem de acordo com a natureza carnal, não são espirituais, não foram gerados pelo Espírito Santo. Eles não estão sujeitos à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não vão obedecer a Deus, não vão valorizar os mandamentos de Deus, porque não foram gerados pelo Espírito Santo. Ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E isso é o oposto do espírito do mundo. Quem está influenciando a nossa maneira de pensar? A mídia? A televisão?
Quem influencia a sua maneira de pensar? Será que é a Bíblia? Será que é o Espírito Santo? Quem faz a sua mente? Quem está implantando em você? O que estamos deixando entrar na nossa mente? Através dos olhos, através dos ouvidos. Nós devemos evitar ler ou ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. Leia Filipenses capítulo 2, verso 5. O que você acha que significa esta frase? Ter o mesmo modo de pensar de Cristo. O que significa ter o mesmo modo de pensar de Cristo? Filipenses capítulo 2, verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Para pensar como Cristo Jesus pensava, nós temos que ter a mente de Cristo. E quem implanta a mente de Cristo é o Espírito Santo. Primeiro você aceita Jesus como Salvador, confessa os seus pecados. Então você aceita o batismo, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Então você é batizado e ao ser batizado você está nascendo da água e do Espírito. Agora o Espírito Santo vai transformar você. O Espírito Santo vai implantar a natureza santa de Jesus em você. Ao implantar a natureza santa de Jesus em você, ele implanta a mente de Jesus. E então você poderá pensar como Jesus pensa, amar como Jesus ama. Isso significa o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses 2,5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Em outras palavras, tenham a mente de Jesus. Meu querido irmão, ter a mente de Jesus é ser cristão, é viver como Jesus. Podemos ajustar os pensamentos, mas não conseguimos transformar nosso coração. Só Deus pode transformar o nosso coração através do novo nascimento. O Espírito Santo precisa realizar uma verdadeira cirurgia espiritual em nosso coração, utilizando a espada do Espírito, que é a Bíblia. Essa espada é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Somente com o auxílio do Espírito Santo você pode conhecer a verdade, pois o coração, seu e meu, é enganoso por natureza. Enganoso é o nosso coração. Quem o conhecerá? Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, tendo a mente de Jesus para podermos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Leia Filipenses capítulo 4, verso 8. Medite em Filipenses 4, 8, onde diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Não podemos ocupar a nossa mente com mentiras da televisão, com mentiras da mídia, com as impurezas, com a fornicação, com o adultério, com a pornografia, com a imoralidade, com a violência que está presente na televisão. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, a mentira fica de fora, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Isto é o que Deus quer de você. Implantar em você, através do Espírito Santo, a mente de Jesus. Ele remove a sua mente e coloca a mente de Jesus. E você começa a ter os mesmos sentimentos de Jesus. A mesma submissão ao Pai que Jesus tinha. A mesma obediência de Jesus Cristo, o mesmo espírito de humildade de Jesus Cristo. Meu querido irmão, Cristo é o padrão. Você contempla Jesus e você é transformado à semelhança de Jesus de grau em grau, até alcançar a perfeição completa e ter o seu corpo de humilhação, doentio e fraco, como nós temos um corpo mortal. Esse corpo será
transformado no corpo imortal, no corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Esta glorificação vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a mente de Cristo. O lutador Muhammad Ali, certa vez, declarou: "Eu sou o maior." A minha esposa e eu conhecemos pessoalmente Muhammad Ali. Ele morava a poucos quilômetros da Universidade Andrews, ali nos Estados Unidos, no estado de Michigan. Queridos, nós fomos conhecer a casa de Muhammad Ali. Ele tinha um egoísmo muito forte. Ele dizia: "Eu sou o maior." Quando nós o conhecemos, ele já estava com a doença do Parkinson. Tremia o tempo todo. Andava com os pés vacilantes. E aquele homem que um dia foi o campeão dos pesos pesados, campeão mundial de pesos pesados, ele agora era uma pessoa fraca, frágil, pés vacilantes, mãos trêmulas. E onde estava então aquele homem orgulhoso e arrogante que dizia: "Eu sou o maior"? Queridos, nós não somos nada sem Deus. Nós não somos ninguém sem o nosso querido Jesus Cristo. Somos totalmente dependentes de Jesus. Jesus viveu absolutamente uma vida sem pecado. Viveu na terra, mas não pecou. Paulo diz em Hebreus capítulo 4, verso 15: "Tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas ele nunca pecou, nem mesmo em pensamento, nem tendência para o pecado ele tinha." O pecado era para Jesus ofensivo, repugnante. Assim era o pecado para Jesus. E assim se torna o pecado para você e para mim. Quando recebemos a mente de Jesus, o pecado se torna também para você e para mim ofensivo, repulsivo, repugnante, em vez de atrativo. Queridos, Paulo diz em Hebreus 5:8, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E nós, como filhos de Deus, também vamos aprender a obediência pelas coisas que sofremos. O mesmo que aconteceu com Jesus acontece com você. Hebreus capítulo 5, verso 8. A submissão de Jesus à vontade do Pai foi sempre perfeita. A nossa não é perfeita, mas nós estamos espelhando a nossa vida em Jesus. Não houve um momento sequer em que Jesus se recusasse a se submeter à vontade do Pai. Muitas vezes ele foi tentado a fugir, a não fazer a vontade do Pai. Por exemplo, no jardim do Getsemane, quando Jesus por 3 vezes pediu para o Pai: "Se possível, passe de mim este cálice." Diante da morte, ele estava tentando escapar do sofrimento da morte. Mas ele orou não somente dizendo: "Se for possível, passe de mim este cálice." A oração de Jesus não termina aí. Ele continuou dizendo: "Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai." A vontade do Pai era superior e era soberana na vida de Jesus. A vontade do Pai, do nosso Pai Celestial, precisa ser soberana na sua vida, meu irmão. Nós estamos imitando Jesus. Vamos ler então Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Aqui diz: "Tendo entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus." Em outras palavras, tendo a mente de Jesus. E o verso 6, que mesmo existindo na forma de Deus, porque Jesus, antes de nascer de Maria, Jesus era Deus. Foi ele quem criou todas as coisas, exatamente como diz em João capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo é Jesus, que se tornou carne. E no verso 2 e 3 de João capítulo 1 diz: "E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez." Então nada foi criado sem Jesus. Deus o Filho é o Criador, é o Verbo, é aquele que executou o plano da criação. Criou céus e terra, criou anjos e seres humanos. Queridos, ele foi quem criou todas as coisas. Ele era Deus, vivia na forma de Deus, mas ele deixou a forma divina e tomou a forma humana para salvar você.
Como Deus, ele não poderia morrer, porque Deus é imortal. Mas como homem, ele pôde morrer por você e por mim. Por isso, Paulo disse, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Estes versos que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, eles são profundos demais para a nossa compreensão, porque estes versos estão falando da encarnação. Como Deus, Criador dos céus e da terra, se tornou homem, nasceu como um bebezinho, viveu 33 anos na terra e morreu morte de cruz. Nossa mente não alcança a profundeza do mistério do amor de Deus, chamado de o mistério da piedade. Jesus, que é Deus, igual ao Pai, não apenas assumiu a natureza humana, mas se tornou servo. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Paulo declarou que ele se fez maldição em nosso lugar, em Gálatas 3,13. Você sabe o que significa se fez maldição em nosso lugar? Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele que nunca pecou, nunca teve pecado, ele se tornou pecado na cruz. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele na cruz se tornou pecado em nosso lugar. E a divindade foi separada dele. Queridos, Deus não é pecado, mas Jesus se tornou pecado. E quando ele se tornou pecado, ele se sentiu separado do Pai. E ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para ser também o nosso Redentor, o que exigiu que ele se tornasse maldição por nós. Como compreender o significado dessa oferta? E mais importante ainda, como viver o que esses textos nos ensinam? Ter a mesma disposição de nos humilhar e sacrificar a nossa vida pelo bem dos outros, como Jesus fez. Todos nós temos um egoísmo que não pensa muito nos outros, pensamos muito em nós mesmos. Mas Jesus diz para você não ficar pensando em si mesmo, mas servir a Deus, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Jesus afirmou, o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versos 11 e 12. Essa mensagem reflete em muitos aspectos a instrução de Paulo em Filipenses 2, 5 a 8. Esse texto que nós estamos lendo hoje, de Filipenses 2, 5 a 8, ele está reforçando aqui o que já foi dito antes. Não agir com interesse pessoal ou com vaidade. Deveremos agir por humildade, em unidade, em submissão a Deus, não buscando os nossos interesses, nem buscando fazer nada por vaidade. Qual deve ser nossa resposta ao que Cristo fez por nós? Vendo tudo que Jesus fez por nós, o que deveremos responder? Qual é a reação adequada e digna do que Cristo realizou, além de cair de joelhos em adoração? Cair de joelhos em adoração, dizendo, Jesus, bendito seja Jesus Cristo por tudo que fez por mim, morrendo na cruz por mim, ressuscitando por mim, subindo ao céu e prometendo voltar. Bendito seja Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus que se tornou um de nós, se tornou o nosso irmão. Ele é o nosso irmão, membro da família humana. Ele se uniu a você por laços eternos, que jamais se romperão. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o mistério da piedade. Existem dois mistérios na Bíblia. O mistério da iniquidade. O que é o mistério da iniquidade? Nós não conseguimos entender como Lúcifer,
um anjo querubim, protetor, que estava na presença de Deus. Como ele pecou? Como surgiu, como nasceu o pecado dentro dele? A ambição de querer ser Deus, a ambição de querer se assentar no lugar de Deus. Queridos, este é o mistério da iniquidade. Mas existe o mistério da piedade. Que amor é esse? Que amor é esse do nosso Pai Celestial, que deu seu Filho unigênito para se tornar membro da família humana, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Este é o mistério da piedade, que será o assunto para você e eu estudarmos a vida inteira. Na eternidade, vamos continuar estudando esse tema. Um verso bastante conhecido da Bíblia diz: se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. 1 Coríntios 8:12. Se você pensa que sabe bastante, você não sabe nada. Eu não sei nada. O que nós sabemos são milésimos daquilo que Deus quer revelar ainda para você. Ninguém sabe tudo sobre determinado assunto. Isso é ainda mais verdadeiro em relação às verdades da divindade, da encarnação de Cristo. Isso é verdade em relação ao mistério da piedade. Paulo destacou a extraordinária humilhação de Jesus ao se tornar humano, um tema que nem mesmo na eternidade vamos compreender totalmente. Como foi a humilhação de Jesus ao assumir a natureza humana? Romanos capítulo 8, verso 3. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8 e o verso 3. Vamos ler capítulo 8, verso 1 até o verso 3. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está em Cristo Jesus não anda segundo a carne, não anda segundo a natureza carnal, pecaminosa, mas anda segundo o Espírito, porque foi gerado pelo Espírito Santo e é guiado pelo Espírito Santo, é batizado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo implanta em você a mente obediente de Jesus. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Você estava destinado à morte eterna. Agora você nasceu da água e do Espírito, gerado pelo Espírito Santo, e agora prevalece em você a lei do Espírito da vida, que livrou você da morte. Verso 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, a lei não podia salvar ninguém, e ainda não pode salvar ninguém. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Como é que Deus salvou? Enviou seu Filho, aqui diz, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, porque Jesus Cristo nasceu com uma natureza física pecaminosa. O que significa isso? A natureza física pecaminosa de Jesus? Porque ele sentia dor, ele sentia fome, ele sentia cansaço, ele sentia sede, ele tinha que dormir para recuperar as energias. Adão e Eva no Jardim do Éden não tinham uma natureza física pecaminosa. Ele não sentia dor, não sentia fome, não sentia cansaço. A natureza física de Adão no Jardim do Éden era diferente da natureza física de Jesus quando nasceu de Maria. Então Jesus recebeu uma natureza física com fraqueza da carne. Mas lembre-se, moralmente Jesus era santo ao nascer, como Adão era santo no Jardim do Éden. Moralmente Jesus foi santo desde o nascimento. Lucas capítulo 1, 35 diz: o santo que de ti há de nascer. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Queridos, Jesus nasceu moralmente santo, mas fisicamente ele tinha uma natureza dominada pelas fraquezas da natureza carnal, ou seja, sentia fome, sede e cansaço. Entenda então este verso que diz aqui, capítulo 8 de Romanos, verso 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Através da natureza humana que Jesus Cristo recebeu, Deus condenou o pecado.
Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele se tornou pecado em nosso lugar. E ao se tornar pecado em nosso lugar, ele condenou o pecado. Ele esmagou a cabeça da serpente. Verso 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vivemos segundo o Espírito Santo. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Você se torna espiritual, gerado pelo Espírito Santo, recebendo um implante da mente de Jesus. Você passa a amar, pensar e agir e sentir como Jesus. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Tem muitos cristãos que se proclamam cristãos, mas eles são inimigos de Deus e inimigos da lei de Deus. Pregam contra a lei de Deus, os 10 mandamentos. E Paulo está dizendo, aqueles que não se sujeitam a Deus e não se sujeitam à lei de Deus, é porque estão vivendo na carne. Não são gerados pelo Espírito Santo. Leio de novo o verso 7, Romanos 8, 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus e inimizade à lei de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas você e eu não estamos na carne. Nós fomos gerados pelo Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos batizados pelo Espírito Santo e ele implanta em você a mente de Jesus. Meu querido irmão, a humilhação de Jesus ao assumir a natureza humana. Quem pode entender? Esse é o mistério da piedade. Hebreus capítulo 2, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 2, vamos ver os versos 14 a 18. Aqui diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele esmagou a cabeça da serpente. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário, porque Jesus morreu sem pecado, mas morreu porque ele assumiu os nossos pecados. Se ele não tivesse assumido os nossos pecados, ele não teria morrido, porque quem não tem pecado não morre. Mas Jesus se tornou pecado na cruz, por minha causa, por sua causa. Por isso, meu querido irmão, aqui está dizendo, visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, Jesus, evidentemente, não assumiu a natureza de um anjo. Jesus não assumiu a natureza de um anjo. Mas que natureza ele assumiu? A natureza dos descendentes de Abraão, natureza humana. Jesus assumiu a natureza humana dos descendentes de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos. Ele se tornou semelhante a você e a mim, para ser misericordioso, o que mais? Fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele pode socorrer você, porque ele é vitorioso, venceu o pecado. Ele morreu porque ele se tornou pecado, mas ele não ficou morto, ele foi ressuscitado e ele vive para todos sempre. E porque ele vive, nós também viveremos. Leia agora Hebreus 4,15. Aqui diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele, Jesus, foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Aleluia, aleluia. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Corra para Jesus. Aproxime-se do trono da graça. Existe salvação para você e para mim, meu irmão.
Como foi possível para o eterno Filho de Deus, pela atuação do Espírito Santo, tornar-se um ser divino humano no ventre de Maria? Isso é mistério, mistério da piedade. É algo que desafia a nossa compreensão. Como o infinito e eterno poderia subitamente tornar-se um ser humano finito, sujeito à morte? Esse é o mistério da encarnação. Esse é o centro do que Paulo descreveu como o mistério da piedade, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Paulo explorou essa humilhação de forma mais detalhada do que em qualquer outro texto das Escrituras. Aqui, em Hebreus capítulo 2, versos 5 a 8, Paulo fala de quê? Jesus, existindo na forma de Deus, ele era Deus, tornou-se homem. Segundo, ele se esvaziou da forma divina, não da natureza divina. Quando viveu como ser humano na terra, ele tinha ainda a natureza divina e humana, mas ele não fazia uso da natureza divina. Ele deixou voluntariamente de usar a forma divina, mas ele continua sendo Deus. Deus, homem. O mistério de que Jesus deixou de lado suas prerrogativas divinas para se tornar verdadeiramente humano e ser tentado como nós é espantoso. Em terceiro lugar, Jesus se humilhou. Filipenses 2:8. Ao assumir a natureza humana, Jesus passou de uma posição de supremacia universal para a de total servidão, contrastando completamente o desejo de Lúcifer, que era uma criatura e queria ser Deus. E Jesus Cristo, sendo Deus, se tornou servo e morreu morte de cruz. Queridos, Jesus prega e revela humildade. E Lúcifer, ele ensina a arrogância, o orgulho, o egoísmo. Lendo ainda em Filipenses capítulo 2, verso 8, ali diz que Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. Não havia forma mais humilhante de morrer do que a que foi escolhida por Jesus, planejada em conjunto com o Pai nos conselhos de paz, conforme diz Zacarias 6,13. Esse ato foi prefigurado por Moisés ao levantar a serpente no deserto. E assim na cruz, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Meu querido irmão, o mistério da piedade será o assunto do nosso estudo por toda a eternidade. Esse amor que existe em Deus, o amor humano, é simplesmente um pálido reflexo do amor de Deus. O amor paternal, o amor maternal, é simplesmente o quê? Um pequeno riacho em comparação com o ilimitado oceano do amor de Deus. Podemos meditar no amor de Deus todos os dias da nossa vida. Podemos examinar diligentemente as Escrituras a fim de tentar compreender o amor de Deus, mas não vamos compreendê-lo completamente. E existirá sempre diante de nós um infinito além. Podemos estudar por séculos esse amor, no entanto, jamais poderemos compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer por nós. Ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Jesus e o plano da salvação, esses grandes temas se desdobrarão cada vez mais ao nosso entendimento de eternidade a eternidade. Eternamente estaremos estudando o mistério da piedade. Jesus, que é Deus, Criador dos céus e da terra, se tornou homem, membro da família humana, irmão seu, irmão meu, nosso representante no céu. E ele virá nos buscar, e ele vai nos levar para estarmos para sempre com ele. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo mistério da piedade, do teu amor incompreensível, mas nós aceitamos a Jesus como Salvador e nós queremos viver na tua presença, Pai querido. Por isso, pede para Jesus voltar logo nos buscar. Esse é o nosso anseio, o nosso desejo. Volte logo. Ora, vem, Senhor Jesus. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.